AZ com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio fala sobre novo embate entre deputados na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Bom dia, Mário. Olá, bom dia, Vitor. Bom dia ao nosso ouvinte que acompanha o Manhã na Cidade nesta quinta-feira. Olha, mais uma vez, deputados de oposição à situação travaram um duelo e vão continuar travando nos próximos dias na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Dessa vez, o motivo é uma possível isenção do IPVA para motos de até 170 cilindradas e até carro por aplicativo, isso mesmo. Olha, incentivados por uma PEC por eles mesmos aprovada em 2023, que permite aos deputados legislar em matéria financeira e tributária, parlamentares de diversos partidos e quase totalidade da oposição deram entrada a 12 projetos de isenção de IPVA na Assembleia, que acabaram aprovados na Comissão de Justiça, dando isenção do imposto para motos de até 170 cilindradas, veículos de aplicativos e com mais de 15 anos de uso, professores ativos e inativos e outras categorias. Em campo minado aí pelas relações que existem difíceis, entre o Palácio do Campo das Princesas e a Assembleia, o assunto caminha para um novo embate que deve ser travado nos próximos dias entre a oposição e a situação. Foi este o clima presenciado por quem acompanhou ontem a audiência pública da Comissão de Finanças, que é presidida pelo deputado estadual da oposição, Antônio Coelho, lá de Petrolina, ele que é do União Brasil. E essa comissão tem maioria da oposição. Para analisar o assunto, e que apesar da fala do presidente da AMUP, Marcelo Gouveia, que acusou uma perda anual de 250 milhões de reais para os municípios, caso os projetos sejam aprovados sem que haja uma compensação financeira, terminou com o deputado Antônio Coelho anunciando que nos próximos dias os projetos devem ser levados à votação lá no plenário. Nem mesmo a manifestação na audiência da secretária executiva da Fazenda, Cindy Ferreira, que representou o governo do estado, afirmando que a governadora já reduziu de 4% para 2% a alíquota do IPVA, diminuiu para 1,5% para motos e veículos híbridos e deu isenção para os elétricos, além de ter parcelado o pagamento do IPVA em 10 vezes, adiantou. Ela falou ainda que a isenção necessita de compensação, seja aumentando tributos de outros grupos ou reduzindo despesas. Respostas dos representantes dos sindicatos das categorias que serão beneficiadas alegaram que o Estado e municípios poderiam ser compensados pelos impostos indiretos, já que o movimento desses veículos gera renda que acaba aumentando a arrecadação dos impostos. Ou seja, a pergunta que fica, que está na aprovação desses projetos é: quem vai pagar essa conta? Pois é, os deputados estão jogando para a plateia e isso pode dar um prejuízo enorme para o Estado e também para os municípios. O deputado estadual Antônio Moraes, que é da Comissão de Justiça e foi voto vencido aí nesta comissão, disse que os projetos em pauta começaram, na opinião dele, errados. Ele explicou que ninguém pode, nem mesmo parlamentar, decidir reduzir impostos sem apresentar uma saída para a renúncia fiscal respectiva. E adiantou, na opinião dele, que se a Comissão de Finanças não previu isso, terá que fazer. Ele ainda ironizou, dizendo que acha que o PSB, da forma como está se comportando, está prevendo a derrota de João Campos na eleição e já criando dificuldades para a governadora Raquel Lira a partir de 2027. O presidente da AMUP, Marcelo Gouveia, afirmou nesta audiência que os recursos de IPVA que os municípios, sobretudo os menores, recebem são destinados à saúde, educação e outros serviços que a prefeitura tem que prestar, incluindo recolhimento de lixo, e ele deu até um exemplo. Segundo ele, para cada R$1 que se tira via isenção, será R$1 a menos na educação, na saúde. E ele, inclusive, perguntou aos deputados, boa parte que já foi, inclusive, prefeito, se eles concordariam com isso. E, inclusive, ficou sem ter uma resposta nessa audiência. O governo do estado é contrário a esses projetos e a bancada que não foi à audiência pode derrubá-los em plenário,
como aconteceu já algumas vezes. A secretária executiva da Fazenda lembrou que a LOA, Lei Orçamentária Anual, que se encontra em análise na Assembleia e define o orçamento de 2026, incluindo os gastos previstos e a receita a ser arrecadada, não previu essas isenções e que, portanto, se elas vierem a ocorrer, só valerão para o ano seguinte. O presidente da comissão, Antônio Coelho, rebateu dizendo que, como a votação está prevista para a próxima semana, a LOA ainda não apreciada está em aberto e pode ser modificada. E, provavelmente, se esses projetos forem aprovados, deve acontecer, inclusive, ainda uma guerra jurídica, como vem acontecendo com outras situações aqui na política envolvendo a Assembleia Legislativa. O fato é que esses 12 projetos, para serem apresentados, aí eu preciso concordar com a bancada de governo. Teria que ter uma compensação financeira e não apenas ter essa isenção de IPVA sem explicar como essa conta vai ser paga e como os municípios e o governo do estado reaverão esses recursos que não entrarão mais nos cofres públicos para que eles possam ter essa compensação. Afinal de contas, muitos municípios sem esses recursos, principalmente os municípios menores, já vivem basicamente do FEM e quando esses recursos forem cortados, aí a situação vai complicar ainda mais. Ou seja, mais confusão, mais problemas estarão à vista aí na Assembleia Legislativa envolvendo governo e oposição. E claro, a gente vai acompanhar tudo aqui dentro do Manhã Cidade. Nos próximos dias, mais uma polêmica envolvendo aí a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que segue boa parte dos deputados em guerra declarada ao governo Raquel Lira. A gente vai acompanhar e amanhã e nos próximos dias vamos trazer os detalhes aqui dentro do Manhã Cidade. Eu volto com você, Vitor Araújo. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.